Sejam todos bem-vindos aqui a uma aula inédita do canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês aqui uma introdução à ideia de frações. Nesta aula de hoje nós vamos estar tratando aí deste assunto aí que é muito importante, né? Que muita gente tem medo aí, né? Que esse conceito aí que é o conceito de frações, né? Mas na verdade nessa aula de hoje nós vamos ver só a introdução, mas a gente vê que muitos alunos têm essa dificuldade aí com respeito a frações. Na verdade nem é tão difícil aí como os alunos aí, na verdade, eles criam aí este medo aí, né? Então, vamos aí para a vinheta, né, do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Então, segue comigo aí para que nós não percamos tempo. Então, vamos lá. Estamos aí de volta na nossa aula de hoje, então, né, sobre esse tema aí que é o tema de frações, né? Nós vamos estar falando da introdução de frações aí, como nós estaremos vendo nesta aula de hoje. Então, segue comigo para que nós dê início à nossa aula. Então, vamos lá. Introdução. Na aula de hoje nós iremos tratar em especial, né, da introdução e da ideia de fração, né, onde nós vamos estar falando de inteiro e suas partes. Vou estar ensinando para vocês também como que a gente faz a leitura adequada de uma fração, que é muito importante aí. Eu vejo os alunos às vezes falando errado, né? E também nós vamos ver como que a gente faz para calcular a fração de uma quantidade. Ou seja, se você tiver uma quantidade, um total, né? E eu quero calcular aí qual que é o equivalente, né? A uma parte aí, uma fração desse total aí, como que a gente faz para efetuar esse cálculo. Nós vamos estar vendo aí ao longo da nossa aula de hoje. Então, introdução à ideia de fração. Para darmos início à ideia de fração, nós vamos analisar o seguinte trecho aí, né, de uma questão aí que eu coloquei para vocês. Olha só. A mãe de Arthur comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias, conforme indicado na figura ao lado. Sabendo que Arthur comeu apenas uma dessas fatias, como podemos representar a parte comida por Arthur? Então, o que acontece? A gente tem uma pizza, né? A mãe de Arthur dividiu essa pizza em 4 fatias e o Arthur comeu uma fatia, que é essa fatia que está destacada aí. Observe, né, que Arthur comeu apenas uma dessas 4 fatias. E isto pode ser representado, pessoal, da seguinte forma, que é o que nós vamos estar falando nessa aula de hoje. Olha só. Normalmente, pessoal, a gente faz da seguinte maneira. A gente escreve um número sobre o outro, né? Um número sobre o outro. Este número de cima, ele é a quantidade de partes que a gente está pegando, né, num todo. E o número de baixo, na verdade, é a quantidade de partes que o todo foi dividido ou o inteiro foi dividido, tá? Nós vamos entrar em mais detalhes agora, aí vocês vão vão entender um pouco melhor. Olha só. Vamos para a nomenclatura. Como que se chama cada uma dessas partes de cima, parte de baixo, né? E que compõe este número aí, né? Que a partir de agora, toda vez que a gente escrever um número sobre o outro, a gente vai chamar de fração aí, tá? O número que está em cima, pessoal, ele é chamado de numerador, tá? Ele numera, na verdade, tá? Numera toda a fração, ou seja, a gente dá a quantidade que a gente está pegando aí, na verdade, em relação ao inteiro, tá? E o numerador, ele indica, então, a quantidade de partes tomadas no inteiro. No exemplo anterior, a gente fala de partes tomadas, a situação em que o Arthur comeu, né, uma das 4 partes lá do inteiro, que é a pizza, tá? E a parte de baixo ele é chamado de denominador. Nós vamos entender daqui a pouco por que denominador, tá? Denominar é dar nome a alguma coisa. E por esse motivo que a parte de baixo da fração tem esse nome denominador. Por quê? Porque é ela que dá nome à fração, como nós veremos mais adiante, tá? Mas em resumo, o denominador, na verdade, ele indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Lembra lá, ó, a gente tinha um inteiro, que era a fração inteira lá que a mãe do Arthur tinha, né, comprado.
e ela dividiu essa pizza, né, esse inteiro, em 4 partes, né? Então, o número de baixo é a quantidade de partes que a mãe do Arthur dividiu, ou seja, é a quantidade que o inteiro foi dividido, que é o 4. E a parte de cima é a quantidade de pedaços que o Arthur comeu. Então a gente escreve assim, 1 sobre 4, né, que a gente lê, na verdade, como 1/4, como nós veremos aí na próxima tela, tá? Então, vamos lá. Vimos que o denominador, na verdade, né, na tela anterior, nós vimos que o denominador é a parte de baixo da fração. E como o próprio nome já sugere, né, o denominador é o que fornece o nome das frações. Por isso, denominar é dar nome a uma determinada coisa ou determinado objeto, né? Então, olha só, a gente tem o seguinte, se a fração tiver denominador 2, nós vamos falar que a fração é meios. Vocês vão entender daqui a pouco, né? Nós vamos ler o numerador e vamos falar aí que o denominador, né, se for 2, ele vai ser meios aí. Se for 3, a gente vai falar que é terços. Se for 4, a gente vai falar que é quartos. Se for 5, a gente vai falar que é quintos. Sexto, a gente vai falar que é sextos. Sétimos, a gente vai falar que é sétimo. Se for 8, a gente vai falar que é oitavos. E se for 9, nós vamos falar que é nonos. Na verdade, né, a gente tem diversas formas de nomear uma fração, mas aqui a gente pegou todas as possibilidades do denominador variar entre 2 e 9. Né? Para denominadores maiores do que 9, nós veremos na próxima tela aí. Tá? Então, olha só o que a gente tem. A gente tem essa fração aqui, 1 sobre 2. Como que a gente lê? A gente sempre, pessoal, vai ler o número de cima, né, de forma normal. Então, aqui o número de cima é 1, né, o numerador é 1. Então, eu vou ler numerador 1. Né? Como o denominador, que é a parte de baixo, é 2, então eu vou ler como meios. Então, eu vou falar assim, 1 meio. Né? Então, 1 meio. Se fosse 3 em cima, seria 3 meios. Aí colocaria no plural, aí, né, conforme a necessidade. Por exemplo, aqui, se o denominador for 3, né? Se o denominador for 3, a gente vai ler terços. Então, eu vou ler o número de cima, que é 2, e vou falar o número de baixo como terços, 2 terços. Então, a fração aqui em questão a gente lê como 2 terços. Essa outra fração a gente lê como 2 quintos, porque o numerador é 2, então a gente vai falar 2, né? E o denominador é 5, então a gente vai falar quintos. Então, é 2 quintos, conforme está aparecendo para vocês. A próxima a gente vai ler como 5 nonos, né? 5 nonos, o denominador é 9. E por fim, 7 sobre 8, a gente vai ler como 7 oitavos, porque o denominador aí em questão é 8, tá? Então, para denominadores aí entre 2 e 9, a gente vai ler de uma dessas formas aqui, conforme nós vimos. Agora, e se o denominador for 10, tá? Isso é importante. Agora vai entrar uma situação bem importante aqui, tá? Devido ao nosso sistema numérico ser decimal, é muito comum a gente trabalhar aí com frações decimais, conforme nós veremos aí mais para frente. Então, é importante que vocês guardem essas frações que eu vou estar falando, que são essas frações decimais, tá? Quando o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, etc., 100 mil, etc., a gente vai denominar as frações como decimais, né? Nós vamos ler elas da seguinte maneira, olha só. Se o denominador for 10, a gente vai falar que a gente tem décimos. Se o denominador for 100, a gente vai falar que a gente tem centésimos. Se o denominador for 1000, a gente vai falar milésimo. Se for 10.000, a gente fala décimo de milésimo e assim em diante, né? Falar centésimos de milésimos, milionésimos, etc., conforme necessário, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha só. Eu tenho 3 dividido por 10, ou 3 sobre 10, tá? Então, o que eu tenho, na verdade? Olha só. Como eu tenho 3 em cima, então eu vou falar 3, né? E embaixo eu tenho 10, eu vou falar décimos, né? Então, eu não vou falar 3 décimos, eu vou falar 3 décimos, tá? Na fração de baixo, eu tenho 37 sobre 100, então eu vou ler 37 centésimos. E, por fim, na outra fração, a gente tem aqui 131 sobre 10.000. Então, eu vou ler 131 e 1 décimos de milésimos, tá? Observe o seguinte, olha só. 131 e décimos de milésimo. Por quê? Porque a gente tem aqui 10.000 aqui no denominador, como exemplo aqui, tá? Se fosse 1 milhão, a gente ia falar assim, 131 milionésimos. Então, basta acrescentar essa palavra aí, né,
na continuidade da leitura do numerador, que é a parte de cima a gente acrescenta a palavra aí relacionada aí às frações decimais, tá? E pessoal, agora, não sei se vocês observam, olha o que a gente fez. A gente viu todas as frações menores do que 10, né, que o denominador é menor do que 10. Todas as frações que o denominador é uma potência de 10, no caso 10, 100, 1000, etc. Quando não for nenhuma dessas situações, ou seja, quando o denominador for maior do que 10 e diferente aí de 100, de 1000, etc. Aí, né? Então, para denominadores maiores que 10 que não são frações decimais, nós devemos fazer da seguinte forma, olha só. A gente vai ler o numerador, igual a gente estava fazendo mesmo, a gente lê a parte de cima. E o denominador, na verdade, a gente vai ler ele agora também. Então, a gente lê o numerador e o denominador. E nós vamos acrescentar a palavra avos aí, tá? Essa palavra aí a gente vai acrescentar aí quando a gente quiser referir a frações maiores do que 10 que não sejam decimais. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Eu tenho essa fração aqui, ó. 12 sobre 15. Como essa fração, o denominador não é menor do que 10 e também não é uma fração decimal, 10, 100, etc., a gente vai ler da seguinte forma. Eu vou ler o numerador, que é 12, vou ler o denominador, que é 15. Então vai ficar assim, 12, 15. E vou acrescentar a palavra avos aí na leitura. Vou fazer da mesma forma, tá? Com outras frações, conforme a gente vai ver. Olha só, 3 sobre 78. Então eu vou ler aí 3,78 avos, tá? 3,78 avos aí. E por fim, o último exemplo, né? 1 sobre 751, eu vou ler 1,751, né? Coloca aqui uma vírgula para separar, 1,751 avos aí, que eu tenho que acrescentar essa palavra toda vez aí que a fração for maior do que 10 e não for uma fração decimal. Então, estuda, pessoal, essa questão aí da leitura, porque ela é muito importante. Vamos lá. Como que a gente faz para a gente calcular agora, que é o que importa na verdade aqui, né? Calcular a fração de uma quantidade. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque em matemática é muito importante a gente saber e calcular aí quanto que equivale, na verdade, uma fração em relação a um todo. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais simples essa ideia para vocês. Olha só. Uma das aplicações mais úteis do conceito de frações é o cálculo da fração de uma quantidade pré-fixada, né? Exemplo, imagina que eu tenho que calcular 1/7 de 14 litros, né? Ou 2/5 de 300 reais, né? Pensa lá, 2/5 de 300 reais, pensa que 300 reais fosse os honorários, por exemplo, de um trabalhador, né? Lá, e você vai pagar ele 2/5 deste honorário aí que você está devendo a ele. Então, quanto que será que equivale esse 2/5 em relação a 300, né? Ou 1/10 de 800 km. Pensa que você está viajando, né? E você falou assim, eu estou em 1/10 da minha viagem, estou viajando aqui, por exemplo, para São Paulo, etc., né? E vou gastar aqui, já estou em 1/10 desse caminho, dessa distância. Qual que é a distância que eu estou, na verdade, aí, que eu já percorri aí então, né? É isso que a gente vai estar vendo nesse slide agora, nessa aula. Para determinar a quantidade referente à fração de um todo, podemos representar a situação por meio de uma figura, tá? É muito comum a gente representar a fração por meio de figuras, né? Onde o numerador é o número que a gente vai escolher, né? Vai tomar, e o denominador é a quantidade que a gente divide, na verdade, a figura, né? Então, olha o que eu pensei aqui, ó. Eu pensei em 14 litros, pensa em 14 litros como sendo toda essa caixa aqui que vocês estão vendo aqui, ó, todo esse retângulo, tá? Imagine que seja um retângulo e ele representa 14 litros, né? E eu vou calcular 1/7 disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 14 litros e vou dividir em 7 pedaços aqui, em 7 formas, né? Em 7 retângulos menores, né? Cada retângulo desse representa, na verdade, 1/7 aí, ou seja, esse retângulo, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, ele representa 1/7, né? 1/7 aí desses 14 litros. Só que se a gente pensar, olha só,
1/7 desse 14 litros, uma parte desse, representa na verdade 2 litros. Observa por quê. Se você tem aqui 14 litros distribuídos aqui de forma igual, né? E eu dividi aqui em 7 partes, então quer dizer que cada uma dessas partes equivale a 2 litros. Então eu tenho 2 com mais 2 que dá 4, mais 2 que dá 6, mais 2 que dá 8, mais 2 que dá 10, mais 2 que dá 12, mais 2 que dá 14 litros aí, ou seja, cada uma dessas partes equivale a 2 litros. Ou seja, a gente pode dizer que 1/7 de 14 litros equivale a 2 litros aí, tá? Na próxima tela nós vamos ver como que faz isso com cálculos, que é muito mais rápido aí conforme nós veremos, né? Então vamos lá. Então, para agilizar no cálculo de fração de uma quantidade, basta, na verdade, o que a gente pode fazer, tá? Olha só, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei aqueles 14 litros e dividi ele em 7 partes, né? Ou seja, eu dividi ele pelo denominador daquela fração. E depois o que eu fiz? Eu multipliquei pela quantidade de partes que eu peguei. No caso lá era 1, então eu multipliquei por 1, tá? Só que aqui eu vou resumir de forma bem mais rápida o que vocês vão fazer toda vez que vocês tiverem que calcular a fração de uma quantidade. Observe o que a gente vai fazer. Para calcular a fração de uma quantidade, basta a gente multiplicar o numerador da fração pela quantidade que a gente quer. E depois a gente vai dividir pelo denominador, ou seja, a gente multiplica, né, pelo numerador, que é a parte de cima, e divide pelo denominador aí. Vamos ver como que a gente faz isso. Olha só. Imagina que eu queira descobrir quanto que é 2 décimos de 50 reais, né? Ou seja, imagina assim, eu tenho 50 reais e eu quero separar 2 décimos aí para comprar, por exemplo, um lanche na escola. Então, como que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou escrever 2 décimos, que é a forma que a gente escreve a fração, 2 décimos, vezes 50. Por que vezes? Porque eu vou multiplicar, na verdade, né, toda a fração pelo 50, tá? E como que eu faço essa multiplicação? Eu vou multiplicar o numerador pela quantidade. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o numerador, eu vou multiplicar pela quantidade. Então, 2 vezes 50, né? E depois eu vou dividir isso por 10. Como que a gente escreve isso? A gente escreve, na verdade, em forma de fração. Por quê? Eu não falei para vocês, mas fração é divisão. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com fração, vocês lembram, fração é divisão. Então, eu estou dividindo o que está em cima pelo que está embaixo, né? Dividindo aqui 100 por 10, o que a gente tem? A gente tem aí 10 reais. Ou seja, 2 décimos de 50 reais é igual a 10 reais aí, tá? Então, pensa lá num recipiente, ou na verdade, né, numa vasilha lá com 50 litros, por exemplo. Pensa naquele exemplo anterior, 50 litros, né? E o que eu ia fazer lá? Eu ia dividir por 10, né? Que é 10 divisões lá que eu teria que fazer, né? Cada uma dessas 10 divisões teria 5 litros, né? Só que eu ia pegar duas dessas divisões, ou seja, 2 vezes 5, que daria 10 aí. Então, na verdade, para facilitar, o que eu fiz na verdade? Eu dividi 50 por 10 e multipliquei por 2. Mas a gente pode aqui multiplicar primeiro e depois dividir, não faz diferença. Por fim, o próximo exemplo aí, eu quero calcular 2 quintos de 300 reais, né? Para fazer isso, então, eu vou escrever 2 sobre 5 vezes 300. E vou fazer, multiplico o numerador pela quantidade, então 2 vezes 5 dá 600. E vou dividir 600 por 5 aí. Dividir 600 por 5, né, a gente pode ir lá dividir de forma manual, etc. Ou você escolhe aí, né? Mas vai resultar aí em 120 litros aí. Ou seja, 2 quintos de 300 equivale aí a 120 litros aí, conforme vocês estão visualizando. Então, pessoal, praticamente a nossa aula de hoje é isso que eu gostaria de estar compartilhando para vocês nessa aula de hoje. Nas próximas semanas, aí em diante, nós vamos estar falando de operações de frações, né? Eu vou falar também de frações equivalentes, vou falar de frações mistas, mas vai ser cenas para o próximo capítulo aí, conforme vou disponibilizar para vocês no canal. Gostaria de agradecer a todos vocês aí, né? E fazer um convite, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like aí, né? Acione as notificações e ajude a compartilhar as aulas do canal. E o canal Etnomath by Diego Curtis
Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!